Então, pessoal, mais um encontro Roda de Mentoring, mais uma pessoa especialmente convidada, e uma pessoa especial. Eu tenho convocado para o Roda de Mentoring, prioritariamente, pessoas que eu conheço, porque passaram pelo curso Formação em Mentoring Autêntico. Então, temos pessoas que, como a Bibiana, que fizeram ainda nas turmas presenciais. A Bibiana foi da segunda turma de Porto Alegre. E também já tivemos presença aqui de representantes das turmas online, como é o caso do Carlos. Muito bem-vindos àqueles que eu já conheço e aquelas que eu já conheço, e boas-vindas também a quem eu não conheço, e aqui está uma grande oportunidade de nos conhecermos, não é mesmo? Bom, o assunto de hoje é um assunto forte, um assunto palpitante, porque quando eu mostro uma dos benefícios do mentoring, ou uma das utilidades do mentoring, eu sempre falo que, dentro das organizações, particularmente, o mentoring pode ter uma função muito especial de promover a inserção de pessoas que pertencem a grupos minoritários. É uma questão de diversidade. Então, há grupos minoritários em relação à raça, à opção sexual, à condição socioeconômica e assim por diante. Mas existe aquele grupo especialíssimo, que é o das mulheres, que não constitui maioria, não constitui minoria na maioria das empresas, mas na alta gestão das organizações, elas ainda são minoria na maioria das empresas. Então, eu sempre chamo a atenção para o fato de que o mentoring pode ser um recurso de muito poder para alçar as mulheres, aos patamares mais altos das organizações. E é um caso de diversidade, não deixa de ser, se tratando daquele núcleo específico da alta gestão. Tá? Bom, então, para falar deste assunto, eu convidei a Bibiana Zereu. Vocês já viram o mini currículo da Bibiana na chamada, nos posts, nos e-mails, e também no formulário de inscrição do Zoom. Se a Bibiana quiser acrescentar depois alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que nós já podemos entrar direto no assunto. Então, assim, como sempre, eu faço uma, duas perguntas e depois nós vamos nos desenvolvendo, as perguntas vão surgindo, vocês vão participando, fiquem completamente à vontade. Eu só peço que não interrompam a fala das pessoas e que utilizem a mãozinha do Zoom. Para quem não utilizou ainda, aí embaixo da tela de vocês têm um item que é reações. Quando você clica em reações, aí aparece a oportunidade de levantar a mão. Aparece a marquinha levantar a mão, então é só levantar a mão. Se mais de um levantar ao mesmo tempo, eu vejo quem foi primeiro e a gente vai dando a palavra na ordem de prioridade. Muito bem. Então, Bibiana, muito bem-vinda. E a primeira pergunta bom, sou eu sempre que faço a primeira pergunta, é assim, o que significa poder empoderar as mulheres nas organizações através do mentoring? O que é esse grande espectro aqui do nosso tema, né? O que isso significa para você? Vamos lá. Bom, gente, boa noite. É um prazer poder estar aqui para poder compartilhar e construir também através da nossa troca. Eu trabalho com mentoria de um jeito mais formal e estruturado, desde a formação que eu fiz com o Paulo, presencial. O Paulo já não lembra mais nem que ano, né? Mas desde lá. Porque eu estava envolvida num programa de mentoria pro bono para mulheres advogadas. E eu estava... Não, gente, isso aí foi antes. E eu queria saber mais, por quê? Porque, para mim, o conhecimento ele precisava ser transmitido dentro das organizações, mas eu não tinha um formato para que isso acontecesse. E a mentoria, ela aconteceu para organizar uma metodologia. E aí, nisso, surgiu, quando eu estava fazendo a formação, inclusive, surgiu a oportunidade de eu fazer pro bono num programa de mentoria de mulheres, ajudar a fazer o processo seletivo, conduzir, qualificar as mentoras, e foi assim que eu entrei no universo de mentoria de mulheres.
confesso para vocês que eu, até então, até entrar nesse universo, eu não entendia que havia necessidade de haver esse recorte. Porque eu sempre transitei muito no universo executivo com muita facilidade. Né? Então, não interessava se era homem ou se era mulher, eu entendia que o meu papel ali ele não tinha diferença. E que eu trabalho com desenvolvimento executivo, eu sou psicóloga, e eu entendia que precisava desenvolver, independente de quem fosse, de gênero. Só que aí eu entrei num outro universo e eu comecei a tirar os meus vieses dessas questões. E aí fui para dados e fatos. Então, se a gente for olhar, perguntas para a gente pensar, né? 51% da população é feminina. Aí a gente olha para o board da empresa. É essa mesma proporção que a gente enxerga? Longe disso, né? Então, assim, as empresas que eu transito, tem empresas onde a gente, falando de board, de gerência para cima, não nível de diretoria, não tem 10% de mulheres na liderança. E aí eu comecei a me despertar para isso, né? E aí eu fui atrás de informações. As mulheres, em números, elas são mais qualificadas academicamente do que os homens. Só que as mulheres, na hora de se posicionar para ocupar posições de liderança, elas entendem que não estão prontas. E aí eu comecei a estudar e comecei a aprofundar. Eu disse, bom, então existe um espaço para que isso aconteça. E aí as mulheres começaram, nesses programas que eu comecei a participar como facilitadora, né, e qualificando as pessoas para serem mentoras, aí estas realidades começaram a vir. E aí eu fui atrás de bibliografia do Brasil, fora do Brasil. Muitos livros de mentoria, eles não vêm para o Brasil, eles não são traduzidos. O meu inglês é macarrônico, né? Então, eu fui baixando, fui mandando vir livro para eu poder entender como é que era essa tal mentoria de diversidade. Num dos livros que eu li, falava que uma das coisas que acontecia, e aí eu levei para a prática para ver, era o seguinte, que a mulher, dentro de todos os papéis que ela desempenha na vida, porque todos nós desempenhamos vários papéis, né? A gente desempenha filho, nós somos filhas, somos esposas ou namoradas, ou o que seja, algumas são mães, profissionais, sobrinhas, cidadãs, a gente tem N papéis. Mas tem alguns papéis que dentro das corporações, quando a mulher tinha um mentor homem, ela não levava estes papéis para as conversas com o seu mentor homem. Por exemplo, eu preciso buscar meu filho na creche. Se é um gestor homem, este papel, na maioria das vezes, ele é guardado. Eu não vou falar isso. O foco acaba sendo muito mais para o desempenho do resultado do que para equilibrar os outros papéis que a mulher tem na vida e que muitas vezes ela assume muito mais do que o homem. Gente, eu estou trazendo dados gerais, tá? Depois a gente pode fazer os contrapontos que vocês entenderem necessários. E esses temas não iam à tona, né? E a gente anda falando muito num modelo de liderança mais feminino dentro das empresas. Sair daquele modelo fordista, né? De foco, resultado, indicadores, aquele modelo mais masculino, no yin e yang, para um modelo mais feminino, da liderança chat, onde tem um olhar mais humanizado, mais de escuta, mais de conversa, que é um modelo de liderança onde muitas vezes a mulher traz isso. Só que, e aí, nas conversas de mentoria, né, que as mentoras tinham com as mentoradas, eu fui ver na prática que realmente era isso que acontecia. Só que a mentora, se ela não era preparada para poder falar sobre esses papéis, ela também não abria espaço para a mentorada falar. Então, o foco também acabava sendo o quê? Eu preciso qualificar essa mentora não com as ferramentas de mentoring. Eu preciso qualificar essa mentora primeiro para ela se apropriar de quem ela é, dos papéis que ela transita,
e abrir espaço para essa mentorada trazer os papéis que ela também transita. E aí as ferramentas de mentoria, elas vêm como ferramentas. Então, o processo, ele é da mulher, quem ela é dentro da organização, como é que ela administra isso, e abrir espaço para a mulher poder, para outra mulher poder trazer. E aí a bibliografia foi trazendo isso, né? E eu fui conferindo isso na prática, que isso realmente estava acontecendo. E por que isso? Aí a gente vai falar, se vocês quiserem me interromper, gente, me interrompe, porque eu começo a falar, como é um tema que eu sou apaixonada, eu começo e não paro, tá? Então, assim, o que começou a acontecer do ano passado para cá? As empresas com a função do ESG, algumas empresas estão com indicadores para ter mais mulheres em posições de liderança. Então, elas precisam atingir esse resultado. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso abrir espaço para ter mulheres na liderança. E aí, uma das empresas que me buscou para implementar esse programa de mentoria de mulheres dentro, ela disse, Bibiana, eu estou um passo atrás. E, gente, é uma grande empresa. Eu estou um passo atrás. As mulheres não se candidatam para serem gestoras. Elas têm tanto medo de não darem conta do que vem, isso que são qualificadas, que elas nem entram lá. Então, eu preciso prepará-las antes para elas poderem se candidatar a serem mentoradas. E outra, eu não tenho mulheres líderes para serem mentoras. Então, o buraco é mais embaixo. Deixa eu só abrir aqui. A Marta está querendo perguntar a você. Pode falar, Marta. Marta? Acho que caiu? É. Não, está aqui, está aqui. Oi, Marta, está sem som. Você não está com o microfone ligado. Nem aparece. Não estou vendo ela. Ela está assim. Aí. Marta, pode me interromper, tá? Depois ela pergunta, eu queria... Eu vou interromper você agora. Ai, por favor, senão eu saio falando sozinha. É o seguinte, um dos livros mais interessantes que eu já li sobre mentoring é um livro chamado Athena Rising, quer dizer, a ascensão de Atena, né, da deusa Atena, que um dos autores é o Brad Johnson, que ele é professor da Escola Naval Americana. Então, tem uma... Vou até anotar. Eu posso depois colocar, enquanto você falar, eu vou colocar no site, desculpa, no chat. Né? E o título é Athena Rising, mas depois eu estava até procurando aqui, ele tem como subtítulo Como e por que os homens deveriam mentorar as mulheres. Né? Então, interessante. Uma das grandes questões, você passou por isso agora, a grande dificuldade é encontrar mulheres na liderança para mentorarem outras mulheres que podem ascender até a liderança. Uhum. Mas aí vem a minha pergunta, por que tem que ser mulheres, somente mulheres, não é? Porque tem que ser... Então, ele defende isso, né? Tem hora que ele diz assim, numa linguagem bem coloquial, vamos lá, homens, nós temos que nos unir para ajudar essas mulheres a subirem e tal. Mas eu até acredito, e eu gostaria de ouvir você, se simplesmente o obstáculo está simplesmente em que não encontramos mulheres para mentorar mulheres, ou as mulheres que precisam ser mentoradas, elas não buscam ou não aceitam mentores homens. Como é a sua percepção? Assim, o que eu fui percebendo, tá? Hoje eu participo de alguns grupos de mulheres, porque de uma forma natural eu fui entrando. Então, eu estou desde grupos de mulheres para conselheiras e C-level, né, pelo IBGC. Então, eu faço parte desse grupo, desde pequenas empreendedoras afro. Então, eu transito em vários níveis, tanto dentro de corporações quanto fora.
O que se percebe? As mulheres, elas têm muita vontade de ser mentoradas. Elas têm vontade de ser mentoradas. Muitas vezes elas não sabem o caminho por onde acontecer. A ONU tem um movimento que se chama He4She, né? Então, se vocês entram ali na ONU, tem esse movimento que eles dão suporte, inclusive, para algumas empresas, com material, para que os homens também se qualifiquem, se capacitem, para abrir mais espaço para as mulheres na liderança. E aí existe um contraponto também, né? De algumas mulheres que também trabalham com isso. Diz que a gente não precisa de homem que nos abra a porta. A gente consegue fazer isso sozinha. O que eu acredito, né? Que daí é o jeito que eu gosto de trabalhar. Não existe clube do Bolinha e clube da Luluzinha. A empresa, o mundo é uma rede, nós somos homens e mulheres e a gente cresce junto. A gente não cresce separado, né? Mas quando a gente vai falar num processo de mentoria, as mulheres, muitas vezes, elas querem que o homem mentore dentro de organizações, porque elas entendem que é o único caminho que elas vão conseguir crescer, por elas terem a validação de um C-level homem. E que muitas vezes, em algumas culturas de empresas, isso é real, não adianta a gente dizer que não, né? Muitas vezes é real. E qual é o movimento que eu estou fazendo dentro de algumas empresas quando eles contratam programa de mentoria feminina, né? Eu faço os dois, então eu tenho empresas que eu implemento programas de mentoria só de mulheres e tem empresas que eu implemento programas de mentoria mista. No programa só de mulheres, a gente tenta envolver as lideranças masculinas no processo, não como mentores, mas como sponsor. Então, eles são sensibilizados, a gente trabalha com eles a questão da importância de ter mais mulheres como rede na liderança, para as mulheres poderem ter espaço para poder discutir, poder falar de outros temas que são diferentes do tema masculino, que aí as mulheres, o que elas trazem quando eu vou fazendo a qualificação, né? Então, assim, eu tenho um programa de qualificação de mentoras e um programa de qualificação de mentoradas, porque eu preciso preparar essas mentoradas para também poderem aproveitar bem essa mentoria. Quando eu vou trabalhando com elas, eu vou trazendo quais são os papéis que elas desempenham, as diferenças da carreira do homem e da mulher. Mulher tem que a gente está falando de biologia, tá, gente? O homem ele pode ser pai o resto da vida, né? A princípio, biologicamente, ele pode. A mulher chega um momento da vida dela onde ela precisa fazer uma escolha. Ela pode escolher não ser mãe, mas ela precisa fazer essa escolha, né? Ela para pensar sobre isso. Se eu vou ser mãe, se eu não vou ser mãe, se eu vou congelar meu óvulo, se eu não vou congelar meu óvulo, se eu vou ter um parceiro, se eu não vou ter um parceiro. E isso normalmente impacta em algum momento da carreira. Muitas vezes, se ela vai levar isso para um processo de mentoria, olha, vai ter uma oportunidade onde a empresa é global e tu vai viajar e vai ocupar determinadas posições e tal. Na maioria das vezes, o homem, ok, não interessa se ele vai engravidar, se a mulher vai estar grávida ou não, conforme os acertos da dupla, né? Ok, a mulher disse, opa, só um pouquinho, eu tenho uma criança de 2 anos, eu não sei se eu vou conseguir viajar aqui, ali ou não, eu quero engravidar. Pode ser que ela não pense nisso, mas biologicamente, em algum momento ela vai pensar, e isso impacta na carreira. E muitas vezes ela não consegue levar esse tema para um processo de mentoria com um homem. Na grande maioria das vezes ela não consegue levar. Com uma mulher que tem uma escuta para isso e ela está bem preparada para poder escutar e pensar sobre, ela se sente mais à vontade para levar. E pensar, bom, ok, tu quer crescer ou não quer crescer? Né? Como é que a gente pode fazer para ter esse crescimento? E quando as mentoras falam na qualificação, algumas dizem assim, quando eu viajo,
Por exemplo, estabelecimento de rede, de networking, são coisas que os executivos dentro das organizações precisam fazer para construir rede, executivos e executivas, né? E aí a gente, dependendo do gênero. Ela disse, a gente viaja a trabalho, eu viajo a trabalho, muitas vezes eu sou a única mulher, terminou a reunião, vai todo mundo jantar, os homens vão jantar, vão para um restaurante A, B e C, e eu não me sinto confortável. E eu subo para o quarto, peço minha comida no quarto. Gente, não é nenhuma, nem duas, nem três mulheres. Né? Ou às vezes vem com, eu atendo bastante indústria, né? Vem com algumas piadinhas, vem com algumas falas, com algumas coisas, eu não me sinto confortável. O que eu faço? Eu me recolho. E aí, gente, vai diminuindo os espaços dentro das organizações para as mulheres poderem falar. Quando se fala em mentoria de mulheres, a gente não fala do desenvolvimento executivo. A gente fala da mulher se sentir mais dentro de uma rede, uma construção de uma segurança psicológica de rede, para poder contar com essa rede para poder crescer. Então, é uma outra perspectiva. E assim, dobrado. Precisa se preparar para depois se preparar de novo. Isso aí. É isso aí. Quais são as principais barreiras que você vê no desenvolvimento do programa? Vamos supor, você já formou os pares, né? Tá lá, fez o matching, formou os pares da mentora com a mentorada e tal, e a coisa vai andando. Que prazo você tem habitualmente dado para esse relacionamento? E quais são as maiores dificuldades no decorrer do processo? Normalmente eu preparo o RH também, Sim. né? Identifico quem são os influenciadores ali, faço match das duplas. Alguns RHs não permitem que eu entre nessa formação. Então, muitas vezes, as dificuldades está aí, né? Porque muitas vezes, quando tem um apoio, tem um pensar junto. O que cada um pode contribuir com o outro. Então, os RHs que permitem que eu entre junto, normalmente corre com mais facilidade o processo. Sim. O número de encontros de mentoria, ele passou de... Normalmente eu colocava 8 encontros, ele passou para 6, porque elas estão sentindo mais necessidade de começar a encerrar esse processo, para não entrar em outros temas que elas não se sentem preparadas para entrar, porque vai além da competência executiva, né? E uma das coisas que eu vou as alertando na qualificação é que muitas elas têm que cuidar para não entrar em papo de comadre. Porque daqui a pouquinho está falando de outras coisas, né, que vem junto e precisa focar. Então, muitas vezes, elas me buscam no paralelo, porque eu sigo dando suporte durante os encontros, né? Eu faço supervisão para as duplas, para as mentoras, né? E elas me buscam, Bibiana, eu estou no 3º encontro e já esvaziou, eu não tenho mais. Eu disse, vamos lá, me traz tudo que vocês já trabalharam, vamos reorganizar o que está acontecendo, que temas a gente pode trabalhar. E ela disse, pois é, porque virou papo de comadre, né? Eu disse, então, vamos voltar para o foco. E eu vejo que nos processos, quando não existe essa definição inicial, definição de papel, o que é meu, o que é teu, né? A mentoria ela pode se perder, mas daí ou é homem ou é mulher. Com os homens acontece também. Acontece Por isso que é igual. indispensável, assim, esse ponto é muito importante. É indispensável haver supervisão no programa de mentoring. Indispensável. Um dos motivos pelos quais alguns programas não dão certo é a ausência de supervisão. O que é que significa supervisão? Que cada par tem alguém que os supervisiona. Às vezes pode ser uma mesma pessoa que supervisiona todos, quando é um grupo pequeno. Às vezes, por exemplo, até com uma empresa recentemente, que eu já fiz um primeiro ciclo, vamos para o segundo, havia 15 pares e 11 supervisores. Né? A maioria tinha um só. Mas aí não importa a quantidade, importa é que cada par tem que ser supervisionado. E a supervisão, ela foca em 2 aspectos fundamentais que compõem a experiência de mentoring.
A experiência de mentoring ela é composta por um relacionamento de qualidade entre mentor e mentorado. Mentor aí, entendo mentor, mentora, mentorado, mentorada. Tá? Então, é um relacionamento que eu chamo de lastro para o processo. Não precisa ser um relacionamento afetivo, amoroso, nada disso, né? É um relacionamento respeitoso, consideração, respeito, dedicação. E, por cima disso, corre um processo. E o processo é o quê? Aplicar a técnica do mentoring, que é muito simples. A técnica é muito simples. Construir plano, observar o cumprimento do plano e assim por diante. Então, experiência de mentoring é igual a relacionamento de mentoring mais processo de mentoring, que é a parte mais técnica. Muito bem. O supervisor vai observar isso. Como é que anda a qualidade do relacionamento e como é que anda o processo. Como é que, ou até por outro, como é que o processo está andando. Né? Então, tem que observar se está havendo progresso. Né? Normalmente, isso é feito em cima da observação do plano de desenvolvimento do mentorado, aqui no caso da mentorada. Então, programa de mentoring sem supervisão deixa os pares soltos. Quando acontece um problema, muitas vezes você já não consegue resolver de jeito nenhum, tem que desfazer aquela dúvida. Então, assim, a supervisão ela é um processo de monitoramento sem policiamento, né? Mas é um processo de observação para ajudar o par a andar bem, sempre bem. E se eventualmente acontece algum problema, a gente vai e resolve. Carla quer perguntar uma coisa para você. Oi, boa noite, pessoal. Bibiana, é um prazer estar aqui ouvindo você. Obrigada pela oportunidade. Eu queria tirar uma dúvida com relação à abordagem nas organizações. Quando a gente vai implementar um programa de mentoria focando na liderança feminina, existe uma cultura, seja de cada um que vai estar envolvido por o que ele viveu, da experiência pessoal, do que ele aprendeu com os pais dele, do que ele tem na realidade da casa dele. Como abordar isso na organização para que todos estejam numa mesma régua, para entender que não é somente um programa para atingir uma meta, por exemplo, né? Mas que há necessidade, talvez até de uma mudança cultural e, às vezes, valores individuais. Como fazer essa abordagem para um programa como esse? Carla, assim, cultura a gente não muda do dia para a noite, né? Cultura a gente sabe que, cultura é como a banda toca. É aquilo que acontece e não está escrito, né? Isso que ela é validada e passada e transmitida de tempo em tempo pelas pessoas e é assim que aqui funciona. Como eu trabalho com indústrias também, né, com programas de mentoria, esta dúvida é o que sempre vem. Tá, e aí? O que adianta a gente fazer esse programa se o resto, né, vai continuar com as piadinhas, vai continuar, muitas vezes, não abrindo espaço para oportunidade para a mulher, o preconceito se a mulher pode engravidar, ou é porque a mulher chora, várias coisas. Bom, aí a gente começa com uma fala de sensibilização, né? A gente identifica quem são os influenciadores dentro da organização, quem são as pessoas que a gente pode trazer para fazer parte desse processo para um kick-off. Bom, vamos fazer o kick-off do programa, vamos fazer uma palestra ou uma sensibilização para convidar as pessoas para se inscreverem no programa de mentoria. Quem que pode abrir isso? Vamos trazer um executivo homem e uma executiva mulher? Quem é o executivo aqui que tem um poder de fala importante, que é influenciador? Vamos botar ele como sponsor, uma linha He for She, tá? Ah, mas é suficiente? Não, no primeiro ciclo não vai ser, nem no segundo, né? Tem uma empresa que eu estou no segundo ciclo, a gente está começando o segundo ciclo, o número de inscritas mentoras e mentoradas no primeiro ciclo foi pequeno, no segundo ciclo dobrou, porque elas se sentem mais confortáveis para se inscrever. Por quê? Porque a gente foi fazendo, quando eu digo sou eu, junto com o RH, tá? A gente foi fazendo convites para as lideranças influenciadoras masculinas e sensibilizando.
da importância, e fatos e dados. Normalmente, nessa sensibilização, se leva a fatos e dados, né? Contra fatos e dados não tem argumentos. E aí, se, por exemplo, eu preciso de mais informações, o site da ONU, assim, ó, a ONU Mulheres, ele é sempre atualizado, sempre tem. Então, assim, número de mulheres na liderança, quanto tempo tem, assim, eu não sei como é que está hoje, mas há 3 anos atrás, para ter o mesmo número de mulheres em cargos de liderança do que homens, se a gente continuasse fazendo os movimentos que a gente está fazendo, ia levar 180 anos. Quer dizer, a minha filha, que tem 24, ainda vai comer grama, né? E então, assim, quando a gente começa a enxergar e trazer, assim, ó, dados de realidade mesmo, e aí são ações de diversidade, porque quando a gente fala em mentoria de recorte de gênero, é diversidade. E aí tem ações de diversidade. Começar a trabalhar essas questões dentro da cultura da organização. O jeito de falar, as pessoas se apropriar disso, poxa, cara, não fala assim, não é legal. E começar a falar sobre isso dentro da organização, sem medo de falar. Então, pode ser que tem essa empresa que eu estou no 2º ciclo, tem mulheres que não querem entrar no programa, porque elas dizem que se elas entrarem, elas vão ser rotuladas. Então, tem uma quebra de movimento interno, mas através de sensibilização, palestras, informações, e é um trabalho de formiguinha. O que a gente vai colher com tudo isso? Empresas mais diversas. Existem pesquisas que dizem que quanto maior a diversidade nas empresas, mais lucrativa a empresa é. Então, essas informações é legal a gente levar numa sensibilização, para começar a despertar sobre isso. É um despertar. Vai ser sempre assim? Eu não sei. Eu espero que um dia não precise ter esse tipo de programa dentro da empresa, né? Que seja uma coisa muito natural, independente disso. Mas hoje, as empresas estão mostrando que elas estão querendo dar mais espaço para as mulheres, que de um jeito mais natural não está acontecendo. Lilian, quer falar? A Lilian quer perguntar para você. Na verdade, é mais prazer, pessoal. Lília falando. Prazer estar com vocês aqui. Mas para contribuir com esse tema que a Carla falou, eu acho que é mais de expandir o propósito do programa e do que a gente quer fazer dentro da companhia, né? Então, a gente está tocando um programa muito forte na companhia onde eu trabalho hoje, de chegar em 5 anos em 55% de mulheres na liderança. E o trabalho forte que a gente está fazendo é vir exatamente top-down, né? É a vice-presidência, que hoje já está numa cadeira feminina de recursos humanos, junto com toda a equipe de liderança da empresa, trazer isso à tona. E mais do que isso, né? Fazer alguns grupos de homens mentores, e a gente está fazendo isso, inclusive, e expandindo vários kick-offs, várias reuniões, várias lives para o Brasil inteiro, influenciando esse programa das mulheres que estão puxando. Então, legal. Eu acho que é mais de falar o propósito, isso vir de cima, né, e não de baixo para cima. Então, ter pessoas, né, em cadeiras mais estratégias, acho que mostrando esse propósito para a companhia onde a gente quer chegar e batendo muito na tecla de diversidade, né? Então, acho que é um pouco além, sabe? É um negócio de realmente influenciar a diversidade da empresa e mostrar o porquê daquilo e o que a gente quer trazer para aquilo, né? Então, eu digo que em um ano, com esse programa que a gente acabou de startar, e foi durante a pandemia, inclusive, mulheres coordenadoras foram promovidas gerentes, grávidas, mulheres mães foram promovidas a cargos de diretoria, de vice-presidência. Então, foi um movimento muito forte que a gente fez e está tendo sucesso. É mais para contribuir mesmo. Ai, que legal. Parabéns. Parabéns. As empresas que estão optando por esse caminho, elas hoje são de vanguarda, né? Exato. Muito legal. E o legal é que a gente está conseguindo influenciar os nossos próprios clientes, que são outras empresas, e parceiros, concorrentes nossos, a fazer isso também. Então, é meio que está bem forte, sabe? O propósito. A gente está conseguindo realmente influenciar as pessoas no geral. Muito bom, Lívia. Parabéns. Marta, conseguiu ativar o som? Acho que sim, né? Sim. Obrigada. É porque eu tive um problema aqui na internet. Tá bom. Então, fica à vontade. Tá ótimo. Se quiser fazer sua pergunta. Tá ótimo. Eu tô acompanhando, sou aluna do professor faz algum tempo, né, professor? E estou me atualizando aos poucos. É um desafio grande
E essa temática de hoje sobre o papel da mulher, né, na mentoria, realmente é bem desafiante, mas tem um campo muito vasto para a mentoria para a mulher, sim. E é preparo e prática, não é? Uhum. E a mulher tem um alcance muito amplo, e principalmente quem já trabalha, quem já tem essa experiência de liderança e gestão com desafios de indústria, de serviços, de vários segmentos, eu acredito que possa contribuir bastante. E eu sempre achei que a mulher tem um valor dela, sim. Eu tive, então, a sorte de atuar em negócios que a mulher é valorizada, né? Uhum. E eu acredito que a mulher possa contribuir bastante vai depender muito do seu preparo, da sua vivência, da aplicação das técnicas, e levar isso aí com foco, com o foco de contribuir para o desempenho da liderança, né? É muito bacana, a mentoria ela é bem desafiante. Muito bom. Carlos quer fazer uma pergunta. Carlos tem uma experiência, né, como mentor no programa de mentoria para mulheres. Carlos, Então, pode fazer a sua pergunta. na verdade não é bem uma pergunta, eu queria corroborar com você, Bibiana, porque eu tenho minha primeira experiência como mentoria foi uma mulher, né, da área de TI, que é a minha área de origem, né? E eu já estou na minha sexta mulher que eu mentoro. Que legal. Eu faço parte do grupo da mentoria colaborativa Nós por Elas, do IVG. Eu também. Então, eu sou um dos Mentores. mentores, né? E assim, eu acho que a única coisa que eu sei que os homens, por exemplo, no meu grupo, né, de mentores, nós somos, acho que em 15, tem 3 homens, 3 Carlos, by the way, sou eu e mais 2. E assim, a gente tem um foco, Biana, muito forte assim da mulher assumir o protagonismo dela, né? A diversidade, né? A inclusão, a equidade, né? Tem uma piadinha, que eu não sei se é verdade, mas diz que tem mais CEOs, né, com o nome Smith nos Estados Unidos do que mulheres. É verdade. Não Esse é piada, isso é dado. Isso é dado científico. Sim, sim. E esse número que você falou de equidade está maior. Posso estar enganado, mas nós estamos falando já de pouco mais de 120 e poucos anos, vamos falar uns 130 e poucos anos. E a única, assim, né, eu pratico o mentoria autêntico, né? Eu tenho que fazer de uma forma mais reduzida, eu não consigo ter os 8, 10 encontros, né? Porque tem um limite, você sabe, né? Do número de sessões, né? Seriam 5 horas, eu dou, em média, eu tenho dado 20 e poucas horas, né? E eu descobri uma coisa assim, né? Quando eu gosto muito, e o Paulo sabe, eu cheguei a conversar com ele um pouco, eu aplico a roda da vida, né? Que eu aprendi lá na PNL há 500 anos atrás, aprendi também no coaching, né? Do ICI também. E eu percebi assim, né? Quando você entra na roda da vida, você consegue fazer que a mentorada faça uma reflexão, né? E a roda da carreira também, né? Que são lá os itens que são considerados. E hoje eu tive uma experiência assim que foi gratificante, né? Porque num dos itens da roda da vida
tinha um de saúde e disposição, né? Que ela se pontuou baixo, que ela reconheceu que precisa melhorar, praticar mais atividade física, aquela coisa toda. E o outro, que era a parte afetiva, né? Que ela estava sentindo assim, que ela estava dedicando muito tempo, né? Com o filho, tanto ela quanto o marido e tal, e que eles tinham pouco tempo para eles, né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, olha, porque não é que eu brinquei, né? Eu falei sério. Eu falei, olha, quando eu era executivo e eu tinha gente que não tinha banco de horas ou hora extra, eu criei o final de semana feliz. Então, a pessoa podia escolher ou a sexta-feira para emendar o sábado e domingo, dependendo do caso, poder emendar a sexta e a segunda. Então, eu daria aí esses dias, né? Aí eu brincando, eu falei, por que você não combina, pelo menos uma vez por mês, você ter um final de semana feliz, que você saia, vá para o barzinho, tomar um chopp, sabe, bater papo com o teu marido. Você... Nossa, foi um negócio assim que para mim foi um negócio tão espontâneo. E ela falou, Carlos, que legal, né? A gente acaba... Então, essa questão do mentor ser homem, né? Depende muito do que o Paulo sempre fala ali na aceitação, né? No rapport, naquele momento em que você transmite aquela segurança para a mentorada. Então, é assim, eu tô já na minha terceira edição do IVG, né? E assim, cada mentorada é uma mentorada. Eu tive 3 de TI, uma de vendas, e agora eu estou com uma de suprimentos. E eu tenho a parte de desenvolvimento de liderança, né? E às vezes esbarro em carreira, né? Eu entro um pouco em carreira e produtividade e gestão do tempo. Então, eu sou totalmente solidário. Os números são terríveis. Eu li uma matéria aí esses dias, eu sempre guardo essas coisas, que a mulher tem características de gestão muito melhores, né? Se eu posso classificar como melhor, ou comparando assim, mas ela tem mais jeito do que o homem em vários pontos, em vários aspectos, né? Porque ela lida com situações, né? Diferentemente do que o homem. Então, ela acaba ganhando uma certa vantagem, né? Eu já tive gestora mulher, mais do que uma. E era muito bom, assim, sabe? Quando você tem uma relação, assim, aquela empatia construtiva, né? Aquela compatia efetiva, harmoniosa, né? Então, só para finalizar, eu compartilho com você, assim, eu amo o IVG, né? Agora, no final do mês, vai ter o Congresso das Mulheres, os convites já estão esgotados, quer dizer, vai estar lá o Edu Lira, viu, Paulo? Do Gerando Falcões e outras pessoas aí que estão sendo convidadas lá para palestrar. Tá bom. Eu acho que é o único lugar que o homem é minoria é nessa mentoria, mas assim, tem sido gratificante ver a transformação, cada uma foi cada uma, sabe? E assim, o Paulo, quando ele fala esse encaixe, né? Eu acho que é a chave. Quando você tem que gostar de gente. É isso aí. A minha mentora já declarou, né?
que ela gosta de gente. Eu não precisei perguntar para ela, ela escreveu nas perguntas, né, que a gente usa lá como produtória lá. Mas é assim, parabéns. É uma Beleza, luta. Carlos. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que a Michelle colocou, e ela pergunta se já houve alguma experiência em empresa pública. Eu não tive nenhuma experiência ainda em empresa pública. Eu estou com uma proposta para 2 empresas públicas, né? Mas ainda estou em proposta. Agora, Michelle, eu gostaria... Você não frisou se foi uma experiência com mentoria feminina. É uma experiência independentemente de gênero ou é uma experiência exclusivamente feminina? Eu não estou vendo a Michelle aqui. Michelle? Independente de gênero. Independente de gênero. Bom, então aí eu posso falar. Eu fiz dois programas numa mesma instituição. Começamos com um programa piloto para servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E nós fizemos o primeiro programa, com 10 duplas, para desenvolver lideranças. A grande parte das lideranças vinha da área de recursos humanos, das próprias caixinhas lá da área de recursos humanos, mas havia também líderes de equipes de juízes, né, que lá se chama chefe de secretaria, e existia uma diretora do próprio tribunal como mentorado. Bom, o programa deu um resultado fabuloso, foi um programa mais curto, de 6 meses, um resultado muito bom, e se você entrar no meu site, no meu canal de YouTube, vai estar lá um vídeo de depoimentos de pessoas que participaram desse programa. Um pouco em decorrência disso, no próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2 ou 3 anos depois, foi feito um programa para novos juízes que estavam entrando. Esse foi um programa pioneiro no Brasil, nunca se tinha feito nenhum programa para juízes em nenhuma área do judiciário, e nós tivemos 32 duplas, né, de mentores, já eram juízes com, no mínimo, 8 anos de magistratura, de carreira na magistratura, e o que mais tinha tempo na magistratura tinha 25 anos. E os mentorados eram juízes novatos, você tem ideia, havia um juiz novato de 27 anos, né, quase todos na faixa dos 30, e um tinha 41 anos. Então, era nesse grupo, ou seja, a imensa maioria estava no grupo dos 30 anos. Então, pessoas muito novas, alguns deles já tinham tido a experiência inicial em outros estados, como juízes, e foi uma coisa absolutamente extraordinária, porque assim, o grande desafio que me diziam é como é que você vai conseguir que juízes aceitem mentoria, né? Como é que você vai conseguir que juízes mentorem? E, a partir daquele trabalho que durou mais de 1 ano, o período de relacionamento de mentor e mentorado foi de 1 ano. A partir dali, eu passei a entender muito bem como é o trabalho judiciário. E o sucesso que esse programa teve foi tão extraordinário. Em termos de números, por exemplo, os juízes novatos eles conseguiram ter uma produtividade de cerca de 230%. Isso nunca tinha acontecido na história do tribunal. Então, esse resultado significa que, a cada novo processo que entrava, um processo era julgado e mais 1,3. Então, 230% de resultado. Então, os juízes novatos se adaptaram mais rapidamente à função, eles se adaptaram mais rapidamente à cultura daquela instituição e ofereceram uma produtividade extraordinária para o tribunal. Então, essa foi a experiência que eu tive, né, numa instituição pública, e foi extremamente bem sucedido, né? E juízes podem ser mentorados, sim, e juízes podem ser mentores, sim, não há problema. Vamos voltar aqui? E também existe um depoimento dessas pessoas lá no canal. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, Viviana, para nós continuarmos aqui. Em relação... Eu tenho curiosidade... Sérgio.
A Sérgio está aí, com a mão levantada. Sua vez, Sérgio. Depois eu faço minha pergunta. Obrigado, Paulo. Bibiana, você comentou um pouco sobre as mulheres, né? Assim, o fato delas não quererem se postularem a ser mentoradas nas organizações, enfim, por conta de não se exporem além daquilo que é o profissional, né? Dado que neste momento, né, se fala muito, a partir de agora, em modelos híbridos, parte presencial e parte home office, você não acha que, por exemplo, as mulheres vão se entender mais como importantes nos dois papéis e vão se ficar mais à vontade para participar? Porque, enfim, eu tenho experiência com a minha filha, né, que está mais no home office hoje, e aí ela tem o papel também de mãe em casa, né? E ela consegue, enfim, cumprir com, lógico, uma dose de esforço maior, mas ela faz isso. Mas eu sinto que ela se empoderou muito mais, né, desse papel, e aí eu fico pensando que se esse papel da mulher agora parte em casa e parte no trabalho, não vai dar a ela uma força para ela poder se lançar como mentorada. Não sei se eu fui claro no meu questionamento. Foi. Eu acho, Sérgio, e aí é percepção, né? Percepção. E a gente ainda vai ver o que vai acontecer. O que as últimas pesquisas estão trazendo, tá? Que a mulher entrou, depois até eu busco os números, compartilho ali com o Paulo, tá? Que as mulheres estão num nível de burnout com o sistema híbrido maior do que o homem. Que as mulheres estão com uma sobrecarga de trabalho e sobreposição de papéis maior do que o homem. Então, se elas, nessa sobrecarga, nesse nível de exaustão, elas vão se sentir com mais energia para também ser mentorada ou mentora, eu acho que a gente ainda vai ver esse movimento. Eu não sei essa resposta, tá? Mas o que eu escuto de algumas, eu não vou me inscrever por essa, mas tipo assim, mais isso, eu não estou dando conta do que eu tenho, ainda vou fazer mentoria, porque quando entram num processo de mentoria, né, eu não digo a mentora, a mentorada, bom, eu vou olhar para a minha carreira e vou dar mais foco e vou dar mais potência, vou ter mais tarefas, vou ter mais coisas para fazer para poder acelerar meu processo. E algumas estão dando para trás por isso, porque estão com sobrecarga. Tanto é que, assim, as últimas pesquisas, realmente, o nível de burnout das mulheres está maior que dos homens. Então, a gente ainda vai colher alguns frutos não tão doces aí pela frente, né? A mentoria pode ajudar a mulher a buscar mais equilíbrio, se a gente tiver esse foco, né? Então, muitas vezes, o foco da mentoria da mulher, ele também pode ser repensado. Para que é? É para ocupar uma cadeira executiva ou é para buscar mais equilíbrio na vida e carreira, ou qualidade de vida? E aí eu acho que essas reflexões também a gente pode começar até a fazer juntos. Como é que a gente pode dar um recorte para isso? Ou, né? desculpa, fazer uma coisa para poder fazer a outra, né? Ela pode ter essas duas metas, ou seja, como buscar mais equilíbrio para poder, né, chegar na posição que ela quer. Não, é exatamente isso, é o ponto que eu queria chegar, porque quando a pessoa ela entende que a mentoria é um processo de apoio para o seu desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional, e é como o Paulo chamou a atenção, às vezes é atender um para cumprir o outro, né? Para começar num para chegar no outro. Eu queria só fazer, Paulo, se você me permite, só mais um depoimentozinho. Enfim, eu trabalhei, eu já estou aposentado e fora do mundo corporativo há uns 5 anos, mas há uns 15 anos atrás eu lembro que eu montei uma equipe e eu dei preferência
para posições gerenciais dos meus liderados para mulheres. E foi, assim, um grande sucesso. Curiosamente, eu dei autonomia para que elas formassem as suas equipes. A gente estava partindo do zero, né, em algumas áreas, e, curiosamente, elas só chamaram mulheres. Então, eu tinha 2 grandes equipes, uma da área de qualidade e uma da área administrativa financeira, porque até então eu tinha o suporte corporativo para atender isso, e eu resolvi criar isso dentro do negócio, porque nós estávamos numa fase de desenvolvimento e eu precisava ter foco e controle. E aí eu contratei 2 engenheiras. Elas formaram as equipes só com mulheres e só engenheiras. Eram as equipes que me entregavam os melhores resultados, assim, sem sombra de dúvida. E mais, com essa experiência que eu vivi com elas, eu depois, praticando a mentoria, eu levei isso para alguns executivos que eu atendi. Qual foi a experiência que eu vivi? Havia, antes delas, um ambiente extremamente masculinizado, em que as reuniões, embora fossem respeitosas, né, mas, por vezes, se extrapolava. Quando elas participavam das reuniões, as reuniões eram com um tom de voz baixo, super respeitosa. Elas tinham, inclusive, a preferência para falar, todos davam a voz a elas, e elas eram respeitadas. E numa das mentorias que eu promovi, um executivo de uma empresa do ramo de celulose, ele me trouxe isso, que ele estava vivendo um problema, que as reuniões eram barulhentas, as pessoas batiam na mesa, falavam palavrões, e eu falei, por que você não coloca uma mulher na sua equipe? E ele ficou assim, espantado, enfim, e ele buscou dentro da organização uma pessoa que era talentosa, que pudesse ocupar essa posição, e passado um tempo, ainda no nosso processo de mentoria, ele falou, nossa, você me ajudou muito. Ele falou, por quê? As reuniões viraram silenciosas, respeitosas, ninguém mais bate na mesa, ninguém mais fala palavrão, e ele falou assim, e eu dei a ela o poder de conduzir a reunião. Então, é ela que monta a pauta, a agenda, ela que fala, quem é você e tal. E foi fantástico. Ele contou essa experiência, foi muito legal. Eu só queria trazer essa contribuição. Não, Obrigado. Sérgio, excelente, porque assim, a gente precisa de mais pensamentos assim dentro das empresas, Sim, né? sim. E aí, assim, o que acontece? Eu vou só pegar uma palavra que tu falou, tá? Uhum. Porque essas coisas, elas acabam, quando a gente começa a pegar... Eu não sou ativista, tá? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Mas dentro das empresas existem ativistas, e fora das empresas também. Quando a gente diz, e aí por isso que tem gente que não gosta do movimento He for She. O homem, eu dei a ela o poder. Não é do que tu está falando, tá? Eu só estou dizendo assim, que são essas coisas que muitas vezes eu precisei me educar muito para falar. Né? Sim, porque verdade. são detalhes dentro das corporações que às vezes a gente pega. Esses dias eu estava fazendo a sensibilização de uma empresa para entrar com um programa de mentoria feminina e eu falei alguma coisa nessa linha, assim, né? Ah, não, era quanto à gravidez, tá? E escolha... o marido, eu falava. Aí uma se levantou, vídeo, e disse assim, como marido? Pode ser esposa? E eu disse, gente, o ser amado, né? Não é homem, não é mulher, eu não sei. Não, mas tu está sendo preconceituosa. Mas, assim, são aqueles... Quando a gente entra na seara da diversidade, a gente pisa em ovos. Sim. Então, assim, também o Paulo falou no início quais são as dificuldades, né? Eu não tinha me dado conta, essa é uma das maiores dificuldades. A gente entra no viés da diversidade, a gente precisa ter alguns cuidados de diversidade para poder, porque a gente vai falar com grupos dentro da empresa que tem esse
eu não sei, que estão estudando mais sobre isso, que tem, às vezes, uns posicionamentos um pouco mais extremistas, né, mais radicais e tal. Então, essa é uma das coisas, porque o que eu entro é para falar de gênero. Já fiz mentoria com afro, né, pelo Mulheres do Brasil, eu era mentora, né, já fiz... o meu filho, ele foi mentor do Gerando Falcões, então eu ajudava ele no... Meu filho tem 22, gente, tá? Mas aí ele era mentor da gurizada de 13, né? O ano passado isso ele fez. E aí eu ajudava ele no processo de mentoria. Então, assim, são termos que a gente muitas vezes usa de uma forma natural e que é uma grande dificuldade isso, viu? Da gente aprender a transitar nesse universo um pouco mais delicado, assim. Bibiana, Muito bom. Só um minutinho. Desculpa, Paulo. Fala, Carlos. Não. Será que não tem não uma confusão na cabeça da gente, mas da gente, quando a gente fala do empoderamento da mulher, né? Quer dizer, quando o Sérgio comentou, eu entendi assim, ele empossou ela, né? Mas aí o que vem, tá, Carlos? E aí é a outra fala, tá? Não é nada contra, porque eu também vou empoderar as pessoas. Qual é o processo de mentoria, de qualificação das mentoras, tá? Elas se empoderarem, é delas. Eu não preciso pedir licença para alguém me dar algo para fazer. Sim, tá. Você tem razão. Entendi. É diferente. Tem um livro, gente, que é da Sheryl Sandberg, que é a vice-executiva lá do Mark Zuckerberg, do Facebook. Quem tem vontade de trabalhar com mentoria feminina, eu sugiro ler o livro. Tá? O que ela traz? Ela fala o sentar na mesa. Aí ela traz um exemplo que ela disse que um dia foi numa festa, num evento, numa reunião, enfim, num evento, e disse que tinha uma mesa, ela era executiva tanto quanto outras mulheres, tinha uma mesa onde era a mesa importante, tá? E aí, quando ela viu, ela se sentou na mesa importante. Ela não esperou ninguém que convidasse. Só que as outras mulheres, não, sentaram na mesa secundária. Elas estavam esperando um convite para sentar na mesa. E aí é exatamente isso que se trabalha com as mulheres. Tu não precisa esperar o convite para sentar na mesa. A mesa é tua, tu vai lá e senta. Essa fala, porque e aí eu vou pedir que vocês busquem nas referências de vocês, tá? Quando a gente diz tem uma vaga, né? Olha, vamos abrir uma vaga executiva ou a vaga que for, os requisitos são esses. Na grande maioria das vezes, eu trabalho muito com assessment center de executivos, tá? E muitas vezes os executivos chegam para mim para poder... A empresa me chama para fazer o assessment da pessoa, para ver se ela tem condições de sentar naquela cadeira. Normalmente, quando os executivos batem, dizem assim, ó, aquela vaga é minha, eu quero aquela vaga, eles ainda não têm a qualificação para sentar, mas eles vão correr atrás depois de sentarem na cadeira. Normalmente, o homem faz assim. Normalmente, toda regra tem exceção, né? Normalmente, a mulher, ela olha e diz assim, eu ainda não estou pronta. Ela tem 300 cursos nas costas. Tem experiência, fala 3 idiomas, eu não estou pronta. Será que vão achar que eu não tenho condições? E aí a mulher não se candidata. Este é o sentar na mesa. Para mim, e aí eu estou dizendo a minha experiência, eu, Bibiana, eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre bati na porta e sentei na mesa. Todas as oportunidades que eu tive, eu fui lá e aprendi ao longo da vida. Nós somos, eu e mais 2 irmãs, meu pai nos criou, independente se eu fosse homem ou mulher. Então, tipo assim, eu aprendi que a vida é assim. Eu vou lá e puxo a minha cadeira. E para mim, por isso que eu demorei para me dar conta como é que era o universo feminino. E aí eu comecei a ver que era assim. Que as mulheres muitas vezes esperavam, não, eu vou fazer mais um curso. Não, eu ainda tenho um pós para fazer.
Não, enquanto eu não fizer isso, ou enquanto eu não aprender não sei o quê, eu ainda não estou pronta. E essa é a realidade que a gente vê na grande maioria das mulheres. Então, quando a gente diz, e assim, Sérgio, não foi nada pessoal, tá? Eu só quis puxar isso, porque essa é a realidade que muitas vezes as mulheres entram em embate dentro da empresa. Como assim? Me dá? A cadeira é minha, né? Então, são essas coisas que a gente precisa trabalhar a mulher com outras coisas na qualificação para poder ela dar conta de um processo de mentoria com outra mulher. Então, vai além do método, né? Então, eu sou encantada por fazer isso, porque eu junto tudo, né? Eu saí falando sozinha, eu vou parar. Posso fazer a pergunta? Pode. Levantei a mãozinha aqui. Olha, tem um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte: tudo que nós estamos falando nos últimos minutos gira em torno de uma coisa chamada cultura. Nós somos educados dentro dessa cultura e nós somos reflexo dela. Nossos pensamentos, nossa linguagem, nossa expressão, ela é baseada nisso. Uhum. Como o mundo está mudando, nós precisamos ir aos poucos nos adaptando. Não dá para ser ainda automático. Quem sabe daqui a algum tempo nós vamos fazer automaticamente isso. Vou dar um exemplo muito prático para mim, da minha vivência profissional. O que eu estou escrevendo hoje sempre tem o masculino e o feminino agora. Tá? Mas depois de fazer o texto, eu tenho que olhar com muita atenção, porque ainda não se tornou automático. Então, o barra A, né? Barra A, mentor barra A, é autêntico barra A. Né? O mentor autêntico, a mentora autêntica. Eu tenho que ser, muitas vezes eu escapo alguma coisa, entendeu? Porque eu não estou ainda automatizado para isso. E poucas pessoas estão, com certeza poucas pessoas estão. Porque a cultura, não só a cultura masculina, mas a cultura machista em que nós fomos educados, né, ela leva a isso. Ela simplesmente leva a nós agirmos automaticamente assim. Nós precisamos ainda criar o hábito, não é? Através da repetição de novo comportamento, para que isso se crie o hábito, e o hábito se torne uma coisa automática, que o hábito é automático. É assim. Então, tem que, está dizendo aqui, ó, disruptura, até. Tem que, né, romper com a nossa cultura tradicional. Então, essa é a observação, é cultura. A outra coisa de natureza muito prática, dentro de um programa de mentoring para mulheres nas organizações, tudo bem, as mulheres preferem mentoras, né, mulheres, mas uma coisa muito importante em todo programa de mentoring nas organizações é a participação do gestor do mentorado, ou gestor da mentorada. Tá? E aí ela não tem escolha. O gestor pode ser um homem. Né? Como é que tem sido isso? Como é que o gestor olha isso? Eu tenho feito muita questão nos programas que eu desenvolvo, de, desde o início, né, chamar o gestor para participar, para estar junto com o mentorado ou a mentorada, que é liderado por ele, e dar opinião sobre o que ele pode colocar no plano de desenvolvimento, vez por outra perguntar como as coisas estão, ter reuniões com o próprio mentor, ter reunião em conjunto, mentor, mentorado e gestor. Ou seja, é super importante, porque o gestor pode ser mais um avaliador do sucesso do mentorado. Né? Como é que é isso? Né? Já que mulheres olham que... As mulheres têm preferência por mulheres como mentores, e como é que elas olham a participar? Eu gostaria de saber dos dois lados, como é que os gestores se comportam e como é que as mulheres veem a participação do gestor. É algo contributivo ou é algo intrusivo? Quando a empresa trabalha a parte da sensibilização, da necessidade de ter mais mulheres em posições de liderança, o gestor entra parceiro. Tá? Ele entra parceiro. Desde que ele entenda a importância. Então, precisa mostrar essa importância. Que daí é com sensibilização, todo aquele processo. Tem que aceitar, né? São duas coisas. Ele tem que... Às vezes não aceita, mas entende. Né? Ok. Né? E a mulher não vê problema nenhum, porque é o gestor dela. Ele vai validar. Então, eu nunca tive problema quanto a gestor.
Ainda não, né? Bom. Espero que não tenha. Isso já é uma caminhada. Ok. E, da minha parte, para fechar, porque a gente já passou da hora há muito tempo, quais são os principais resultados que você tem visto disso tudo aí? O principal resultado é criação de rede interna de mulher. Esse é o principal resultado, né? Porque eu faço mentoria coletiva de pequenos grupos e mentoria individual havendo necessidade, tá? Nas mentorias de grupo, quando elas se reencontram, então, por exemplo, essa empresa que eu estou no segundo ciclo, ela tem unidades no Brasil inteiro. Tem pessoas que não se conheciam. O que elas estão trazendo? A construção de rede entre elas está fazendo com que os processos se agilizem. Então, a empresa ganha no paralelo, né? Então, o que antes eu digitava um e-mail e eu não sabia a cara da pessoa, hoje eu já sei quem é. Porque na construção como rede de mulheres, elas estão conseguindo construir um espaço onde elas podem abrir espaço para a outra crescer. Tanto é que nessa do segundo ciclo agora, que poucas tinham se inscrito e agora bem mais, é porque elas estão se sentindo mais confiantes de se expor. Então, estes resultados estão aparecendo na organização como um todo, né? Nesse exemplo, né? Os outros da construção de rede, mas esse foi muito evidente. Esse último agora está sendo muito evidente. Legal. Ou seja, mentoring é uma coisa que você, fazendo minimamente bem, dá resultado. Não importa em que é que seja, né? Mas essa questão das mulheres, ela é realmente fundamental. Se a gente trata hoje de diversidade, a gente sabe que a questão da mulher está presente nesse contexto. E, enfim, é uma maneira de tornar dentro das empresas a representatividade feminina no equivalente à representatividade das mulheres de uma forma geral no mundo, né? Falando em termos principalmente quantitativos. Muito bem. Alguém tem mais uma questão? Tudo em ordem? Tranquilo? Então, gente, obrigadíssimo pela presença de vocês. Obrigada. Principalmente obrigado, Parabéns, Viviana, pelo trabalho. Obrigadíssimo, parabéns. Tenho satisfação imensa de ter minimamente contribuído para tudo isso. Muito, Paulo. Muito, 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 muito. Foi muito importante. Nossa. E claro, né, a gente vai aprendendo também, né? Aprendi com você hoje e vai fazendo essa troca. Pessoal, muito obrigada, tá? E Paula, assim, ó, super agradecida pelo convite. Que bom. A partir de amanhã, pessoal, o vídeo já vai estar disponível no canal Erlis do YouTube, tá bom? Playlist Roda de Mentoring. Ok? Amanhã está lá. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Viviana.